E aí, melhorou aí? Ah, tá ótimo agora. Ah, Agora rapaz, estou lhe ouvindo, que aleluia! coisa boa. Amém. Meu querido, eu estava dizendo que é um prazer muito grande tê-lo aqui na live da igreja e que essa live vai ficar gravada, vamos colocar no YouTube, depois publicar no Facebook, para que outras pessoas possam serem abençoadas também. Esse tema é tão importante. Hernando Dias disse que a ansiedade é um ladrão de nossa alegria. E eu Sim. concordo com ele. Queridos, a sua experiência fantástica como psicólogo nessa área vai muito acrescentar hoje à noite para nos ensinar, para nos dar recomendações sobre esse tema tão pertinente em vista a esse momento especial que nós estamos passando. Então, fique à vontade. Prazer, pastor Neto, psicólogo. Deus abençoe. Pode fazer suas considerações finais ou iniciais. E logo que possível, eu posso fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode fazer, que a gente vai tentar apreciar. Tá bem, então eu queria saber como nós vamos fazer. Primeiro, quero dizer que é uma alegria estar aqui. E eu queria não só falar como psicólogo, mas queria dividir essa fala em um momento bíblico, né? Vou deixar mais para o final algumas considerações, algumas, inclusive, dicas de homens de Deus que escreveram sobre isso. E também os dados, né, que se deparam em relação à ansiedade. Tá? Então, um pouco... eu sei que hoje nós estamos no mundo da informação e se você quiser saber sobre ansiedade, você entra aí nas páginas do tio Google, ele vai dar todos os dados possíveis. Mas só para lhe dizer uma coisa, se você está se sentindo nesses dias ansioso, e quando eu falo de ansiedade, quero dizer logo de cara que a ansiedade é normal, quando você fica com aquela expectativa positiva, como é que vai ser? Como é que vai ser a live? Eu vou sair bem? Como é que vai ser a prova? Como é que vai ser o primeiro dia de emprego? A minha palestra? A apresentação do seminário? Essa ansiedade que move a gente a enfrentar o novo, ou diante do novo a gente fica, isso é normal. Tá? Dr. Augusto Cury, ele faz uma distinção entre ansiedade e estresse. Ele diz que a ansiedade, ela é o sofrimento psíquico, né? Relativo ao novo, aquilo que nós vamos enfrentar que não nos damos conta, enquanto que a parte do estresse é aquela parte mais cerebral e são normais. O grande problema é que a sociedade moderna, vivendo sob estresse constante, sobrecarrega o cérebro, né? E da mesma forma, os fatores, né, socioeconômicos, ambientais, psicossociais, espirituais, levam as pessoas também a ter o sofrimento psíquico, mental, né? Essa sobrecarga de preocupação, a pobreza, o desemprego, por exemplo, agora com o Covid. Eu disse para alguns amigos, vamos nos preparar para depois de 30, 40 dias começarmos a receber pessoas com transtornos sérios, os transtornos fóbicos ansiosos. Nessa categoria que está tanto na CID-10 como no DSM, os transtornos fóbicos ansiosos. E começou pessoas com medo, com agonia, com angústia, dificuldade de concentração, distúrbio do sono, uma preocupação excessiva, e aí começaram a vir de forma muito, muito terrível. Mas eu quero dizer para você que é um ansioso, que sofre com ansiedade, tem mais propensão à ansiedade, que você não está sozinho. Só para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde vem alertando desde 2017 que esse é um problema mundial. Há 8 anos, 10 anos, a Organização Mundial de Saúde deu um alerta que 1/3 da população mundial sofreria com um transtorno mental grave. E só para ter uma ideia, dos dados de 2016, 33% da população mundial, 33% sofria com ansiedade, transtorno de ansiedade. E o Brasil foi campeão, foi dado como campeão em 2019, como o país mais ansioso
o país mais ansioso. 19 milhões de brasileiros ansiosos. E eu imagino que agora, com o Covid-19, esse número vai aumentar consideravelmente. Consideravelmente. Então, estes são os dados lá que de pronto a gente pode passar. E dizer, né, que, como eu falei, a ansiedade é essa reação natural do nosso corpo, é uma expectativa, aquela expectativa em relação ao que está por vir. Quando você fica pensando, puxa, como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Então, funciona como um mecanismo até para você sobreviver diante dos desafios. Como eu falei, nós temos a ansiedade saudável e a ansiedade doentia. A ansiedade doentia é quando ela lhe paralisa, tal como o medo. O medo normal, o medo saudável, que você preserva a sua vida, que você luta ou foge para preservar a sua vida, é assim a ansiedade. É o mesmo mecanismo de fuga ou luta, né, desencadeante de um fator estressor que faz com que nós corramos para preservar o nosso organismo físico e psíquico. Então, na ansiedade, a gente está com aquela coisa. Eu enfrento o seminário, eu vou para a segunda prova, ou faço hoje, eu não estou bem preparado, e fica aquela apreensão. Como é que vai ser amanhã? Bom, quando isso toma um volume que vai paralisando a gente, então isso está errado. Aí urgentemente, a gente precisa cuidar. Tá? Algumas das reações emocionais próprias da ansiedade vem com essa coisa de o medo, a vergonha, nervosismo, tensão, tristeza. A pessoa perde a esperança. A gente tem que ter muito cuidado quando pega uma pessoa que diz que está com um transtorno de ansiedade para não confundir com outro transtorno mental, que pode ser uma fobia ou mesmo uma depressão. É porque alguns aspectos estão embutidos num e no outro. E uma das coisas que a gente... É muito comum chegar para nós, quando as pessoas buscam ajuda na clínica, é quando elas têm um ataque de pânico, né? Ou elas estão lidando com a ansiedade crônica, né? com a ansiedade continuada, que é o que nós chamamos de o transtorno de ansiedade generalizada, que é esse espírito, essa atitude, essa postura ansiosa que a pessoa sofre em demasia todos os dias diante de situações que ela não sabe lidar. Então, o transtorno de ansiedade generalizada vem aí. Já o ataque de pânico é aquele ataque repentino, é aquele súbito ataque de ansiedade onde a pessoa sente uma palpitação, uma dor no peito, confunde muito com um ataque cardíaco, a pessoa pensa que está tendo um ataque cardíaco, tem medo de enlouquecer, medo de morrer, começa a sentir formigamento, uma sensação de que a perna não está ali, e aí começa aquela sudorese, a respiração ofegante. Então a pessoa começa a ter todo esse conjunto de sintomas e aí desencadeia um ataque de pânico. Vários ataques de pânico é o que nós chamamos de síndrome do pânico. A pessoa vem tendo vários ataques de pânico e aí ela desenvolve a síndrome do pânico. Então, essas são reações muito próximas, né? Que as pessoas vêm, melhor dizendo, vêm já nos procurar quando está ou lidando com a ansiedade generalizada ou com a síndrome do pânico ou o ataque do pânico. Então, esses são... Pode falar. Nós podemos associar, de alguma forma, a ansiedade a algum fator biológico ou não? Ela é somente oriunda de um fator social adquirida socialmente? Muito bem. O Manual de Psiquiatria Dinâmica diz que a ansiedade ela tem inclusive fatores genéticos. Você imagina só? Então foi comprovado por estudos que uma pessoa que vem de uma família, uma mãe ansiosa, um pai ansioso, pode desenvolver. Então tem fatores que são da genética.
Fatores fisiológicos, claro, podem causar ansiedade. Os fatores psicossociais são extremamente fortes para levar a ansiedade, para trazer ansiedade, mas sim, tem fatores genéticos, fatores biológicos que levam à ansiedade. Pode falar, Jean? Uma pergunta que uma irmã fez aqui na live é se a ansiedade está ligada ao mau humor. Ligado ao? Mau humor. Veja bem, a ansiedade normalmente, que é esse fator psíquico, né, as pessoas que têm baixa tolerância à frustração normalmente são mal-humoradas. E essa é uma das coisas que na ansiedade está muito presente. A pessoa no ansioso, né? O ansioso ele quer que tudo dê certo e ele não pode ver as coisas Ser contrariado. ter uma dificuldade, ser contrariado, então, e aí normalmente pode desencadear o fator de humor, mas ansiedade, tá? Está nos transtornos fóbicos ansiosos, na categoria, enquanto que o mau humor está na categoria de transtornos de humor, né? Sim. Mas pode afetar, sim. Pode. Então, quando a pessoa começa a ficar irritada, porque um dos fatores da ansiedade é a irritabilidade, então a pessoa começa a ficar irritada, preocupada, excessiva, começa, né, como a gente diz popularmente, né, dar patada em todo mundo, né? Então, fica de mal com a vida, de mal com as pessoas, de mal com a situação, de mal com ela própria. Então, tem isso sim, pode sim, essa irritabilidade, né, patológica. Você falou no início que a ansiedade é normal, todos nós ficamos ansiosos, né? A gente vai numa viagem, fica ansioso, mas existe níveis de ansiedade e até que ponto isso pode prejudicar pode nos prejudicar, até que ponto isso pode nos prejudicar, a ansiedade? E também, se Deus olhasse assim para a gente, o que é que Deus diria para nós com relação à ansiedade? Muito bem. Essa questão de ter níveis vai mudar de pessoa para pessoa e vai mudar de situação para situação. Tem pessoas que enfrentam uma situação estressora forte e elas tiram de letra, a capacidade de resiliência, que é um termo que está sendo muito usado nos últimos anos, essa capacidade de enfrentar a dor, o sofrimento e se sair bem, ela não é comum em muitas pessoas. Tem pessoas que têm essa facilidade. Então, dependendo da pessoa, uma ansiedade considerada nível muito alto, ela vai tirar de letra. Claro que é diferente você enfrentar uma plateia de, vamos dizer, uma pessoa que fala. Um professor, ele dá aula para 10 alunos e ele dá aula para 50 alunos. Ele dá aula para alunos que não conhecem o tema que ele vai abordar e ele dá aula para alunos que conhecem bem o tema que ele vai abordar. Certo? Então, o aluno, né, aquele aluno que vai defender seu mestrado, seu doutorado, ele está diante de uma banca de pessoas que conhecem o tema. Mesmo ele estando muito seguro, sabendo que escreveu, ele vai ser avaliado por pessoas ali no nível superior, muitas vezes, ao dele. Então, a ansiedade vai diferenciar dele estar apresentando para os seus colegas, para os seus pares e apresentando na banca. Vai ser diferente. Então, de certa forma, nós poderíamos dizer que sim, né? Uma pequena ansiedade, uma ansiedade média, né? Que você porque a coisa já exige um pouco mais de habilidade, e uma ansiedade mais aquela doentia mesmo. Foi muito interessante, Ian, você falar o que Deus diz quanto a isso. É interessante que tem alguns personagens na Bíblia, né, que marcam muito a vida da gente, né?
Davi, ele, no Salmo 55, ele diz assim, no versículo 22, entrega os teus cuidados ao Senhor, ou as tuas ansiedades, ou as tuas preocupações. Né? A palavra preocupação, ansiedade, muitas vezes é um termo intercambiável na Escritura. Ou elas aparecem juntos, está ansioso, está preocupado. Então, o salmista diz assim, porque ele vai te suster. Entrega os teus cuidados, as tuas ansiedades, aquilo que te preocupa, aquilo que está fazendo com que sua mente fique pensando nisso. Entrega isso, porque o Senhor te sustenta. E Davi era um homem que experimentou muitas situações difíceis, situações estressoras, situações ansiogênicas, né? Mas ele aprendeu em meio a isso, ele podia dizer, entrega ao Senhor. Veja, eu queria pensar, eu gosto tem dois homens na Bíblia que são clássicos em relação à ansiedade, fora Jesus, que eu gosto muito dos dois, né? Dos dois, quando eles falam, que é Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja, a igreja de Filipos, e ele estava preso quando ele escreveu esta igreja. Ele estava preso, é a chamada Carta da Alegria. Você imagina, o sujeito está preso e ele escreve uma carta. E na carta tem cerca de 16 vezes a palavra alegria de uma forma ou de outra. E ele dizendo sempre para ser alegre, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Então Paulo escreve esta carta nessa circunstância. E ele está com um amigo que está doente. O Epafrodito foi visitar Paulo, foi levar, e adoeceu a ponto de quase morrer. E diz o apóstolo Paulo que ele ficou tão preocupado com os irmãos, diz que o Epafrodito ficou preocupado. Então você imagina, Paulo está preso, recebe a visita de um irmão que vai levar ajuda para ele, esse irmão adoece, e é nesse contexto que Paulo está escrevendo a carta, dizendo assim, sejam alegres, sejam alegres, sejam alegres. Veja, você citou o nobre no início, Hernandes Dias Lopes, né? Ele tem um livro, né, sobre isso, e ele diz que a ansiedade é a ladra, né? Rouba a nossa alegria. E eu diria que a alegria é um antídoto também para a ansiedade. Tá bom? Então a gente pode dizer também que é um antídoto, porque Paulo diz assim, eu vou ler 2 versículos aos Filipenses, no capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma mente guardada. Agora, eu gosto de algumas frases aqui. Lembre-se, eu falei do contexto de Paulo, um homem meio ao sofrimento, preso, um amigo doente. Era para estar num nível de estresse, num nível de preocupação. Mas ele diz assim, tá? Não andeis ansiosos. Preste atenção que Paulo está usando uma expressão aqui, é um presente contínuo, certo? O presente contínuo aqui não está andando todo dia, toda hora preocupado. Você se preocupar, poxa, Epafrodito está doente, o que eu posso fazer por ele? Para ter que ver o remédio, tenho que estar aqui com ele. Mas viver, andar ansioso, não andeis ansiosos. Você pode até você preocupar-se no momento, mas viver de jeito nenhum. E como eu disse, eu gosto da frase aqui, perto está o Senhor. Se Deus está perto, Amém. Perto está o Senhor de todos os que eu invoco. Perto está o Senhor. Né? E aí ele diz também, você está preocupado? O que você pode fazer pela situação? Né? O que você pode fazer? Então, vamos lá. O que você pode fazer? Aí Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Estou preocupado com o Epafrodito, vou orar por ele. Senhor, cura o Epafrodito. Senhor, traz saúde, restaura o meu irmão. Né?
pela oração e pela súplica com ações de graça. Um coração grato. Coração grato. Eu gosto muito de Paulo nesta carta. Gosto de Pedro. E Pedro também nos dá uma lição fantástica, quando ele diz assim, tá? Em 1 Pedro, versículo 5, eu vou começar no versículo 6, quando ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8 tem que ler junto com o 7. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos pegar o versículo 8. Quem ficou livre do Covid? Né? O Covid atingiu todo mundo. Tá? Por isso nós chamamos de pandemia. Atingiu todo mundo. Pedro diz aqui que os sofrimentos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Está todo mundo sofrendo. Mas ele dá uma dica grande aqui. Ele nos chama a atenção. E veja, no versículo 7 diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas a gente tem que voltar um pouquinho. Quem é que faz isso? Quem é que lança sobre o Senhor a ansiedade? É aquele que, quem sabe quem é Deus, quem se aproxima de Deus, que se aproxima de Deus com espírito humilde e que Deus acolhe. Né? Porque no versículo anterior diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Tem gente que está ansiosa porque quer resolver na sua força, porque acha que o seu dinheiro vai resolver a questão, porque acha que sua influência política, seja o que for, vai resolver soberbo. Uma das coisas que a Covid-19 ensinou a todos nós foi nós todos somos iguais e vamos ser atingidos. Todos foram atingidos. Então veja que tem pessoas que na sua prepotência acham que podem resolver a situação. Mas Deus, na sua graça, Ele nos permite. Ele nos permite, né, que nós mesmos, eu digo isso, não é por nós. Eu digo que Deus nos permite, é porque Deus nos acolhe na nossa fraqueza. Então, quando nós o buscamos em humildade, Ele nos acolhe. Aquele que corre para Ele dizendo: Senhor, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mas enquanto você acha que pode fazer as coisas, aí vai viver preocupado, vai viver, né, uma série de coisas. E aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra aqui é: joga para ele a bola e deixa que ele vai resolver. Deixa com Deus. E veja que ele usa a palavra toda a, certo? Pode ser a pequena, pode ser a grande, pode ser na área financeira, pode ser no problema com a esposa, com o filho, seja o que for. Deixa com ele. E a palavra é: ele tem cuidado de vós. Amém. Esses dois personagens marcam-nos profundamente porque são pessoas que seguem o ensino de Jesus. E todos nós conhecemos Mateus capítulo 6. E, na realidade, a maioria de nós tem decorado o versículo 33, né? Buscar em primeiro lugar. Olha aí. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente conhece este versículo. Mas tem que começar isso. Este texto está no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E no versículo 26, que Jesus começa a tratar da ansiedade, na realidade o 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos? Lembra Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos. Jesus está dizendo a mesma coisa. E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Salmo 55:22. Entrega todas as tuas inquietações, todos os teus cuidados, todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações ao Senhor, e Ele Amém. vai te suster. Tá? Então, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, veja bem, aquela ansiedade que eu fico preocupado com a prova que eu vou fazer e me leva hoje a estudar, é boa e necessária. Ela é boa e necessária, porque senão me torna um relapso. Mas eu não posso ficar alimentando na minha mente. Eu vou me dar mal, eu não vou me sair bem na prova, eu sou burro, eu não consigo aprender, tá? O professor está com marcação comigo, meu colega vai se sair melhor que eu. Essas coisas todas, uma mente ansiosa começa a produzir. A mente ansiosa começa a produzir esses pensamentos negativos. É muito próprio do ansioso achar que tudo vai dar errado, né? Que as coisas não vão dar certo. O ansioso fica como que a gente usava uma expressão no passado, é a uruca, né? Da própria vida. Ele não consegue ter prazer, não consegue imaginar que pode acontecer algo extraordinário. E aí me permita, Jean, eu queria dar uma palavra para você que está me ouvindo. Todos nós fomos atingidos. Eu sou um profissional liberal e fui atingido grandemente pela situação da Covid-19. Todos fomos atingidos. Buscar estratégias quanto a o que fazer nessa situação é uma coisa saudável. Mas perder noite de sono, ficar irritado, comer demais, comer de menos, deixar de fazer as coisas normais em função de ficar alimentando pensamentos negativos, e isso eu não posso. E aí me permite, eu sei que a gente tem um pouquinho mais de tempo, tem um homem que eu respeito muito, eu vi esse homem 2 vezes em congresso, foi um físico da NASA, esse homem depois converteu-se e se tornou um pregador e também um psicólogo cristão nos Estados Unidos, Dr. Neil Anderson. Dr. Neil Anderson, ele, num dos seus livros, ele dá 6 dicas para diminuir os sentimentos de ansiedade. Eu vou transformar em minhas palavras as palavras do Dr. Neil Anderson. Ele diz, primeiro, nós precisamos expressar o problema. Um problema bem expresso já é a metade do problema resolvido. Nós temos muita dificuldade para expressar aquilo que nos preocupa, expressar a nossa dor, expressar o nosso sofrimento. Nós temos dificuldade de falar de emoções. Então, expresse qual é a sua preocupação. Dê nome, diga, eu estou preocupado com. Porque ao expressar isso, você já deu a justa medida. Você nem diminuiu, nem aumentou. Segundo, separe fatos de suposições. Não produza na sua mente que algo vai dar errado. Você não sabe. Você não sabe. Então tem gente que fica pensando no amanhã já dizendo, não vou ter o que comer, vou ter que vender a casa, vou ser despejado, vou perder o emprego. Isso é suposição. Separe suposição de fato. Terceiro,
tem coisas que você tem o direito e pode controlar, tem a capacidade de controlar. Então determine quais são estas coisas. O que você pode fazer hoje? Continue fazendo sua atividade física, continue dormindo bem, continue se alimentando bem, continue mantendo um ritmo saudável. Isso está sob o seu controle. Não está sob o seu controle o que vai acontecer. Quantas pessoas vão pegar o vírus? Quantas pessoas vão morrer? Isso não está no seu controle. Na realidade, não está no controle de ninguém. A gente tem dados que são furados de um lado e do outro. Aí se você fica querendo controlar, querendo e até se colocando já dentro das estatísticas, puxa vida, você vai sofrer muito. O que você pode controlar? Você pode, talvez, se está preocupado em relação a pagamentos, coisas assim, controle o cartão de crédito, controle as compras, controle sua agenda, controle seu tempo na internet, vendo notícias ruins. Eu espero que já de muito você já tenha desligado a televisão para não ficar ouvindo só as coisas que aumentam ainda a ansiedade. Tem coisas que você pode controlar. Quarto, relacione todas as coisas referentes à situação que você pode fazer e que estão sob sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade no processo? Assuma a responsabilidade. Quem não assume responsabilidade não vence questões emocionais, inclusive a ansiedade. Por exemplo, vai fazer uma prova? Assuma a responsabilidade que tem que estudar. A prova é difícil, então estude o dobro. Excelente. Não brinca. Tá? Uma vez que você esteja certo, que cumpriu a sua responsabilidade, tá? Uma vez que você esteja certo que cumpriu, veja se há alguma maneira pela qual você pode ajudar outras pessoas. Uma vez que você já cumpriu. Tá bom? Então, essa é a quinta coisa. Então, procure ajudar outros. Mas olhe bem a sexta coisa. O restante é responsabilidade de Deus. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Mas aquilo que é de responsabilidade dele, você também não pode querer fazer por Deus. Deixa com Deus. O amanhã é responsabilidade de Deus, não é sua. Amém. O que vai acontecer amanhã, só Ele tem o controle. Ele é o Senhor do tempo, da história, do espaço. Ele é o Senhor de tudo. Então, Amém. está com Ele. Então, eu queria lhe dar essa palavra, né? Eu gosto muito do Dr. Neil Anderson quando ele fala sobre essa questão de vencer a ansiedade usando esses passos. Ok, querido. Tenho duas perguntas aqui para você. Sim. Depois você vai fazer suas considerações finais. Ainda temos um tempinho ainda de uns 15 minutos, uns 12 minutos ainda. As perguntas foram: quais os maiores ou mais comuns reflexos físicos causados pela ansiedade? O cara está ansioso, aí quais são os que são mais patentes? Falta de ar. Um ansioso tem a respiração de cachorrinho, como a gente diz. Ele fica... A respiração... Ele nem percebe, mas quem está... Tá? E aí, eu vou falar de alguns sintomas, já dando uma possível... Tá? Faça um exercício de respiração. Que a gente chama a pessoa que é ansioso, geralmente fica hiperventilado. Certo? Porque como ele fica com a respiração de cachorrinho, então o cérebro fica hiperventilado, é demais. Então tem que fazer aquela coisa de parar, respirar, né? Deixar a respiração sair do diafragma, não aqui do pescoço, tá? Parar com a respiração de cachorrinho, essa é uma das coisas. Coração acelerado, que muitas vezes já é fruto dessa hiperventilação, o coração fica acelerado. Essa é uma coisa. Ansioso. Tá? Algumas pessoas têm ânsia de vômito diante da ansiedade. Então, uma ânsia de vômito enorme. Outras pessoas têm diarreia, né? Diante da prova, fica tão nervoso, então aí corre para o banheiro, né? Suor excessivo, ansioso, a pessoa, né? Tem a pessoa que vai dar uma palestra, você diz aquela hora, vai dar aula ali, o orador está suando,
Tá suando é muito, muito comum isso, tá? E tensão muscular. Muitas pessoas ficam tão tensas, e aí isso pode causar outras coisas. Aí vem a dor de cabeça, vem a dor na lombar, a tensão muscular pode causar. Então, essas são as reações físicas mais comuns, né? Que vêm, e que as tonturas, né? Que vêm, tremores, normalmente também vem diante da ansiedade. Pastor, me diga uma coisa. Quais são as técnicas da psicologia que podem ajudar você a vencer isso? Por exemplo, eu sei que é usado no mundo do futebol, né? Às vezes até tem um jargão futebolístico que diz: fulano tremeu na base, na decisão. Quais são as técnicas que um psicólogo usa para o cara não tremer na base? Ficar tão ansioso? Primeiro, né, eu queria dar essa resposta, se tiver colega me ouvindo, não existe uma psicologia, nós temos psicologias, né? Então, Sim. muitas abordagens vão ter as suas técnicas, as muitas abordagens. Hoje, principalmente os psiquiatras estão usando para os transtornos fóbicos ansiosos a terapia cognitivo-comportamental, que visa trabalhar, né, dessensibilizar essas reações do corpo ou essas predisposições psíquicas da pessoa. Então, por exemplo, eu falei do exercício de respiração, isso é muito comum, usado na terapia cognitivo-comportamental, mas é comum até... a gente usa isso no senso comum, vamos dizer assim. Calma, respira fundo, né? Que a gente diz isso. A pessoa, respira. Isso, respira fundo, isso é para acalmar, né? Mas veja, várias coisas. Há um senso que muitas das coisas que têm acontecido, há um consenso de que muito dessa doença, ansiedade no mundo, está cometendo as pessoas, tem a ver com esse mundo maluco que a gente vive, de concorrências grandes, que a gente tem que estar plugado 24 horas, tudo isso. Então eu diria algumas coisas para você. Uma, saiba colocar limites. Saiba colocar limite em você mesmo e nos outros, naquilo que você vai pensar, naquilo que você vai se envolver. Saiba colocar limites. Uma pessoa que não tem limites, Provérbios diz que, como uma cidade derribada, como uma cidade sem muros, que foi derribada, né, que foi devastada, assim é o homem que não tem domínio próprio, que não tem limites. Certo? Então, você precisa aprender a colocar limites. Hoje, as pessoas estão falando seriamente. Eu vou falar aqui das 3 coisas que em qualquer transtorno a gente vai falar, e esse é um transtorno que a gente fala para as pessoas cuidarem. Você precisa cuidar do seu sono, da sua alimentação e do seu condicionamento físico. Certo? Você tem que ter um horário para dormir e um horário para acordar. Se você não tem o hábito, mas a vida lhe permite, pela sua atividade, seja o que for, e você poder tirar pequenos momentos de siesta no dia, isso é uma coisa boa. Tá? Então, cuide do seu sono, não brinque com isso. Perder noite de sono, você vai ficar irritado, vai retroalimentar a sua ansiedade. Vai retroalimentar. Cuide da alimentação, cuide da sua atividade física. Outra coisa, eu sei que isso por tempo foi atribuído a religiões orientais, a questão da meditação, parar para meditar. Certo? Mas a Bíblia fala disso. O problema é que as pessoas interpretam mal. A Bíblia diz, né, no Salmo 1, que o homem, o bem-aventurado, é aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. É aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. Então, veja, você tem que saber no que meditar, parar para meditar. Nós não paramos, nós não temos o hábito de parar 5 minutos, 15 minutos, meia hora para meditar, ficar pensando no versículo bíblico. O apóstolo Paulo, ele diz assim também em Filipenses: tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da cidade. Tem uma pessoa que está dizendo assim, e uma pessoa que trabalha à noite, como eu, como é que fica? Muito bem, você mudou seu ritmo biológico. Você mudou seu ritmo biológico. Se você trabalha à noite, você tem que ter um justo espaço de tempo para dormir, certo? Você não pode trabalhar à noite e ficar o dia acordado. Quanto é que você dormiria à noite, normalmente? 6 horas, 7 horas, 8 horas? Você vai ter que botar essas 6, 7 horas para dormir durante o dia. Mas você tem que ter um ritmo adequado para o sono. 1 hora para dormir e 1 hora para acordar, certo? Então, eu só respondendo, eu vi aqui que tinha essa pergunta, a pessoa que disse, e eu trabalhando à noite, como é que eu faço? Pois é, ninguém aguenta ficar sem dormir, certo? Ninguém. Todos nós temos que cuidar dessa questão do sono. Então, a questão da meditação, né, parar, né? Tem gente que fica tão quieto, não consegue parar e respirar, não consegue parar e se concentrar. Esse é um exercício, né? Alguns anos atrás, começou na Inglaterra, principalmente, mas na Europa, um movimento chamado Slow Food, que as pessoas vão para espaços, restaurantes especializados nisso. Porque a média das pessoas no Ocidente, né, que fazem uma refeição é de 30 minutos. Entram, quando sentam à mesa, chega a comida, é 30, 35 minutos e já sai. Sem falar no fast food, que você pega e sai comendo, andando, né? E tudo. Então, somos a geração assim acelerada. Muito bem. Pastor, sim, pode continuar. Temos 3 minutos. Ok. A palavra para você que talvez venha lidando com ansiedade crônica ou, quem sabe, nesses dias se deparou com um ataque de pânico. Você ficou imobilizado, você sentiu sua respiração ofegante, dor no peito, medo de morrer, medo de enlouquecer, quis sair correndo, uma situação estressante. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que eu não vou dizer onde, quando, para não condicionar, porque normalmente o ansioso, quando ouve que aconteceu com o outro isso, ele já começa também a trazer para si. Minha palavra para você é busque ajuda. Deixa eu falar uma outra coisa que eu não disse, que há um consenso. Ninguém é saudável sozinho. Todos precisamos de companheiros. Nós precisamos de pessoas à nossa volta. Amém. Pessoas que caminhem conosco. Jean terminou de citar um lema. Nós temos um grupo de amigos que se encontram e nós temos um lema entre nós: sozinho, ninguém é saudável sozinho. Pessoas que se isolam diante do sofrimento, elas sofrem muito mais e desnecessariamente. Então, procure caminhar com pessoas que lhe amem, que se importem com sua vida. Caminhe com pessoas alegres, pessoas que sejam positivas, né? Busque pessoas assim, de tal forma que você seja abençoado e possa também abençoar a vida destas pessoas. Muito obrigado, pastor Jean, pela oportunidade. Foi mais uma conversa, né, do que qualquer outra coisa. Fico feliz em poder estar nesse momento e espero que essa palavra, de alguma maneira, encontre seu coração. Amém, pastor. Você é amado de Deus, Ele está com você. Não pense que você está só. Se você Amém. conhece o Senhor, Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Né? Hebreus 13:5 diz isso. Agarre-se na palavra. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Você não está só. Que Deus te abençoe. Amém, queridão pastor. Deus te abençoe. Muito obrigado de coração. Que amanhã estaremos juntos lá no nosso delicioso café, juntos conosco. Deus conosco. Deus seja louvado e que nos ajude a vencer esse ladrão que é a ansiedade. Obrigado pelas dicas, obrigado sobretudo pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Fica na paz de Jesus. Obrigado a todos que participaram, que
estavam conosco até agora. Essa live vai ficar no YouTube da igreja e que outros possam, com certeza, serão abençoados. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.